Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Salmo 126 é um dos salmos que falam de Sião. Sião, várias vezes na Bíblia é falado Monte Sião, ou Fortaleza de Sião. E a princípio o Monte Sião era um monte a sudoeste da cidade de Jerusalém. Era uma fortaleza de 1,5 km mais ou menos dos jebusitas, antes de os judeus tomarem aquele lugar. Quando Josué invadiu a terra, eles tomaram a terra, mas a cidade de Jerusalém ainda não havia sido tomada. O Monte de Sião, ou a fortaleza de Sião, não foi tomada por Josué, só foi tomada por Davi. Davi com os seus homens, eles invadiram a fortaleza de Sião e expulsaram os jebusitas daquele lugar. E aquele lugar se transformou na cidadela de Davi, ou cidade de Davi. Quando você vai para Israel hoje, do lado de fora das muralhas de Jerusalém, das muralhas antigas de Jerusalém, está lá o lugar que você pode visitar, chamado de cidadela de Davi. Ali Davi construiu o seu palácio depois, e aquele lugar era no Monte Sião, era chamado de Sião. Depois, quando Davi morreu e o seu filho Salomão construiu o templo ao Senhor no Monte Moriá, onde Abraão havia lá oferecido a Isaque ao Senhor, e onde Jesus morreu também, muito tempo depois, Salomão ele construiu o templo no Monte Moriá, e que ficava um pouco mais distante do Monte Sião. E então, a partir dali, por causa da casa de Deus, do templo do Senhor, aquele lugar também começou a ser chamado de Sião. Esta palavra Sião, ela aparece também relacionada à tribo de Judá, e ela aparece relacionada também a todo Israel, de maneira que aqui no texto, para mim não é apenas Jerusalém que está dizendo, mas está falando de todo o povo de Deus, está falando de todo Israel, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Está falando do seu povo, está falando de Jerusalém. O pano de fundo para este salmo, na verdade, é o cativeiro na Babilônia, porque pela dor e sofrimento que Israel havia passado. É um salmo que ele fala de como Deus tirou o seu povo das lágrimas para o riso, do clima de tristeza para a alegria. O Salmo 126 fala que Deus é especialista em transformar as lágrimas em riso, a tristeza em alegria. Esta é a mensagem do Salmo 126. Porque às vezes, quando nós estamos passando por momentos difíceis em nossa vida, nós pensamos que nós nunca vamos sair daquela situação, nós nunca vamos sair daquele estado de perda, de tristeza. E este salmo fala exatamente o contrário. Este salmo fala que a intenção de Deus é tirar a tristeza e colocar em você alegria, é tirar as vestes de cinza e colocar as vestes de louvor ao Senhor. Esta é a intenção deste salmo aqui que alguém escreveu. Ele é composto de 2 estrofes, versículos 1, 2 e 3, e depois, se você tem aí na tua Bíblia, você deve reparar que a palavra restaura, o R está em negrito. Isto é um novo parágrafo que começa. Então ele é dividido em 2 partes, versículos 1, 2 e 3. Na verdade, o salmista ele fica maravilhado com o que Deus fez, ele fica maravilhado com o que Deus fez em Israel. E nos versículos 4, 5 e 6,
6, ele fala que aquilo que Deus fez em Israel, a intenção de Deus sempre é repetir, sempre é fazer de novo, sempre é restaurar aquilo que foi perdido durante o tempo em nossas vidas. Esta é a mensagem desse salmo aqui. Na verdade, ele é um salmo que começa com um encantamento. Por quê? Porque ele está sonhando como quem sonha. Israel desobedecera a Deus por muitos anos, e Deus levantou profetas de madrugada, e levantou profetas falando que iria levantar os inimigos, iria levantar os caldeus, e eles não se arrependeram, e prenderam os profetas, e mataram os profetas, e Jeremias foi o último dos profetas que falou que a Babilônia iria vir, e que eles seriam levados em cativeiro por 70 anos, e eles não acreditaram nisso daí, até que Nabucodonosor invadiu a Israel no ano 605 a.C. e levou a Daniel, a Sadraque, Misaque, Abednego, levou príncipes de Israel para a Babilônia. Depois voltou novamente no ano 597 a.C. e levou uma outra turma. E depois no ano 586 Nabucodonosor invadiu a terra e destruiu a cidade de Jerusalém, queimou as muralhas, queimou o templo, colocou todas as pedras do templo no chão, levou o ouro e a prata do templo do Senhor, levou os utensílios da casa de Deus, levou para a Babilônia, e lá na Babilônia eles se transformaram em escravos, e eles pagaram um preço terrível por causa da desobediência que eles tiveram ao Senhor. A Bíblia fala, livro de Lamentações de Jeremias chora, lamenta, e ele fala: os nossos príncipes foram enforcados, as nossas mulheres foram estupradas, as nossas crianças ficaram órfãos, caiu doente o nosso coração, caiu a coroa da nossa cabeça, os nossos velhos foram envergonhados pelas ruas, já não há esperança em Israel. E ele lamenta aquela situação do povo de Deus que agora é levado para uma terra estranha, para falar uma língua estranha, para viver num lugar estranho, longe do templo, longe de Jerusalém, a cidade amada, a cidade santa para eles, a cidade onde estava a casa de Deus, onde Deus morava, e eles agora são levados para longe, mais de 800 quilômetros de distância, e eles vão chorando e acorrentados para viverem em uma outra terra. E Jeremias até fala para eles que alguns falsos profetas levantaram e falaram: não, olha, daqui 2 anos vocês vão retornar, olha, não se preocupem, vocês já vão voltar. Mas Jeremias falou para eles assim, diz o Senhor: olha, construam casas, plantem pomares, dê os seus filhos e filhas em casamento, estabeleça a tua vida ali, porque você não vai voltar tão cedo. Serão 70 anos que vocês vão estar fora da sua terra, 70 anos que vocês vão estar longe da casa de Deus. E assim aconteceu. Aqueles que foram na sua adolescência, com 10, 12, 15 anos, levados e viram seus pais e a sua família ser levada, e agora já eram velhos. 70 anos se passou no cativeiro. Em Esdras capítulo 1, fala a história. Ezequiel e Daniel foram profetas lá na terra da Babilônia. Ezequiel e a Bíblia fala que no livro de Daniel, que quando o rei Ciro, o rei Dário Medo-Persa, o general Dário, ele invadiu a cidade da Babilônia, e a história diz que eles invadiram, eles cercaram um rio que dava entrada para a cidade, e as águas se pararam, e o exército passou por debaixo da muralha da cidade da Babilônia,
Babilônia, quando Belsazar fazia uma festa e usou os utensílios de ouro e o cálice, os cálices que eram usados lá no templo de Jerusalém, usaram numa festa, numa orgia, e naquela noite a Babilônia caiu e Belsazar foi morto, e Dário começou a reinar, e o grande imperador Ciro era o imperador do império medo-romano, que começou agora a reinar sobre o mundo conhecido. E a Bíblia diz em Esdras capítulo 1, era por volta do ano 538 a.C., e então Ciro, ele estabelece um decreto, para surpresa de todos, e ele diz o seguinte nesse decreto: o Ciro, eu decreto que os judeus que quiserem voltar para Jerusalém, podem voltar para Jerusalém para construir um templo ao Deus de Israel, o Deus da cidade de Jerusalém, e o que vocês precisarem, madeira, o que for, nós vamos dar a vocês, e os seus vizinhos vão dar ouro e prata e utensílios para vocês levarem para a casa de Deus, e eu ordeno que vocês vão a Jerusalém, todos aqueles que o vosso Deus dispor os seus corações, vocês voltem para lá, para construírem a casa de Deus. E é muito bom para ser verdade. Você ouviu as novas que saiu? E os judeus que conheceram o templo choram, pessoas choram. Nós vamos voltar à cidade de Jerusalém. E então Zorobabel é nomeado governador, Josué o sacerdote, sumo sacerdote voltam com um grupo de pessoas para construir a casa de Deus, e eles vão pela estrada adorando ao Senhor, e quando eles chegam em Jerusalém, é uma emoção de riso e de choro, e é isto que o salmista quer retratar aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como que aquele que sonha. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como os que sonham. Você já ficou assim em sua vida, como sonhando diante das coisas que Deus já fez para você? Você já fez assim? Você já pediu? Me belisca aí, vê se eu não estou sonhando. Eles devem ter feito isso daí. Meu querido, me belisca. Eu estou vendo com os meus olhos, a cidade está destruída, mas eu estou aqui nesta terra de Deus, eu estou aqui pisando. Querido, você não imagina a emoção. Eu já fui várias vezes para Israel. A última vez que eu fui para Israel agora, eu fui num lugar que eu não tinha ido, no meio de Samaria, onde está lá, onde estava o tabernáculo de Moisés no deserto. O tabernáculo esteve naquele lugar por mais de 400 anos, e você anda ali naquele lugar, e o teu coração fica emocionado, e lá está a demarcação onde o tabernáculo ficava, e você fica emocionado em ver aquilo 3.000 anos depois do tabernáculo que não está mais lá, e você imagina a emoção dos judeus. Olha, me belisca, eu estou sonhando, não pode ser verdade. O que Deus faz em nossa vida nos faz sonhar, o que Deus faz em nossa vida, a gente às vezes não consegue nem acreditar. Será que é verdade o que está acontecendo em minha vida? Será que é verdade os milagres que estão acontecendo em minha vida? O que Deus está acontecendo em minha vida? Então eles falam: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. Você já ficou como quem sonha? Imagina, eu comecei a falar sobre esse assunto há um mês e pouco atrás, usando a vida de Jó, e Jó, você pode imaginar, porque a gente quando está numa situação de tristeza, como Israel estava, nós estamos fora da nossa terra, nós estamos fora da nossa casa, outros estão colhendo as nossas colheitas, a gente pensa: nunca mais eu vou voltar para lá, nunca mais vou ter a chance de novo, eu nunca mais vou ser feliz novamente. Você pode imaginar o livro de Jó. Eu não imagino que alguém tenha passado o que Jó passou.
ele perder tudo que tem, mas perder tudo que tem não é o pior de tudo. O pior de tudo é perder os seus 10 filhos que morreram no mesmo dia, num acidente, a casa caiu e todos morreram. Pior é ele estar doente, e estar no chão, e a sua esposa falar para ele: Jó, olha para você, olha o teu estado que você está, amaldiçoa Deus, morre, você nunca mais vai sair dessa situação. Mas você sabe que o Deus da Bíblia é um Deus que muda situações, é um Deus que muda a nossa sorte. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Talvez naquela situação que Jó estivesse, ele chega a falar com os seus amigos: olha, ainda que ele me mate, eu nele vou esperar, ainda que eu morra nesta situação triste que eu estou, eu vou esperar nele, eu sei que o meu Redentor vive, um dia ele vai se levantar sobre a terra. Sabe, às vezes a gente perde a esperança. Será que Deus ainda vai fazer um milagre na minha vida? Será que eu ainda vou ter alegria na minha vida? Mas de repente, depois de alguns meses, o livro de Jó na verdade são alguns meses apenas. Depois de alguns meses, ele começa a olhar para a sua pele e as feridas estão se secando, o pus não está mais saindo. De repente ele começa a se alimentar melhor, ele começa a ficar melhor, e os seus parentes e amigos que o admiravam começam a visitá-lo, e cada um deles leva um anel de ouro de presente, uma joia, e leva alguma coisa, e a riqueza começa a voltar para a sua vida, e o tempo começa a passar, e ele fala: eu estou curado, eu não tenho mais nada. E um dia chega e a sua esposa fala para ele: Jó, você não acredita, mas eu acho que eu estou grávida. E se passam os meses e a barriga dela começa a crescer, e depois de 9 meses, Jó está com um bebezinho no colo, e depois mais outro bebezinho no colo, e depois no outro ano outro bebezinho no colo. Ele não imaginava que Deus iria fazer algo assim, como fez. A Bíblia diz no capítulo 42, mudou a sorte de Jó quando ele intercedia pelos seus amigos, e Deus lhe deu o dobro de tudo aquilo que ele havia perdido. E eu acredito que Jó também pensou assim: eu estou como quem sonha. Olha, eu não imaginaria que Deus iria fazer algo assim na minha vida. Paulo, ele fala lá em Efésios que Deus faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos imaginar, ou pensar, ou sonhar, ou acreditar, ou crer em nossa vida. Deus é especialista em ir além, em fazer mais do que você poderia pensar que Deus iria fazer na sua vida, meu amado. É verdade. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Nós ficamos como quem sonha. Nós ficamos como quem sonha. Olha, me belisca aí, meu querido. Será que Deus está fazendo isto? Os médicos falaram para mim que não tinha cura. A minha família já estava tão triste que estava se despedindo de mim. Mas de repente Deus tocou a minha vida. Eu estou engordando ao invés de emagrecer. Eu estou ficando mais forte. Eu sinto a saúde passar pelo meu corpo. Olha, eu nem acreditava nisso daí. Parece que eu estou sonhando, mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu e você possamos imaginar, meu amado. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Quando o Senhor entrou na minha vida, eu fiquei como quem sonha. Eu falei no outro culto que hoje eu posso falar: olha, quando o Senhor entrou e mudou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. Eu era um menino do interior que tinha os meus sonhos pequenos ali, e eu vim para São Paulo e conheci uma moça bonita, e casei com uma moça bonita, e tenho filhos bonitos, e tenho netos bonitos. E eu posso falar para você como Deus é bom. Quando o Senhor restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. Quem diria que eu caipira, com a calça xadrez, eu tenho uma calça legal xadrez, verde e preta xadrez, e eu usava com sapato marrom e com cinturão preto. Eu lembro de uma camisa xadrez que eu tinha, e eu não sabia esses negócios de moda, nada não, né? Eu dobrava às vezes 3 dobras aqui, dobrava 2 aqui, ficava aquela camisa assim largona, penduradona.
Quando eu entrei na igreja lá que eu fui estudar, aquelas escadarias de mármore. Não era um lugar assim grande, cabia umas 700 pessoas, mas para mim, que vim do interior de uma igreja de 60 pessoas, 70, parecia que eu estava subindo as escadarias de uma catedral. Aquele povo chique. Não. É evidente que eu entrava ali, ninguém nem notava. Eu ia para a galeria orar, ficava lá 1 hora e pouco, todos os dias, antes da aula, orando no escuro lá, na galeria, as portas fechadas, a igreja apagada. Quantas vezes talvez eu subi as escadarias e a minha esposa estava ali, talvez eu nunca a encontrei, porque ela era daquela igreja. Mas Deus, quando restaurou a minha sorte, eu fiquei como quem sonha. Me belisca aí, meu irmão. Deus, Ele é bom demais. É como Pedro se sentiu quando Herodes mandou matar a Tiago, e vendo que isto alegrava as pessoas, cortou a cabeça de Tiago com a espada, irmão de João. E quando ele viu que isto agradava a todos, ele mandou prender a Pedro. Pedro estava na cela, guardado por 16 soldados. E de madrugada, acorrentado com 2 soldados, de repente, uma luz brilha naquela cela, suas cadeias caem das suas mãos, e o anjo fala para ele: vem, me segue. E a Bíblia diz que Pedro vai seguindo, e as portas vão se abrindo, e Pedro pensava que ele estava tendo uma visão, ou quem sabe sonhando, mas quando ele chega do lado de fora, lá da fortaleza, e o anjo desaparece, e ele fala: agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar. Porque às vezes o livramento de Deus em nossa vida é tão grande, que parece que é uma visão, que parece que é um sonho. É o que ele está, o salmista está dizendo aqui. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Por isso que esse cântico se tornou um dos cânticos de romagem. Porque durante as festas, eles saíam da Galileia, eles saíam do sul, eles saíam de Samaria, eles saíam de todas as partes de Israel, eles saíam dos lugares fora de Israel, vinham da Síria, de todo lugar, e os judeus vinham para as festas, e eles incluíram este cântico como um cântico de romagem, porque talvez eles se sentissem um pouco assim. Hoje nós vivemos fora de Israel, eles pensavam, mas nós vamos subir para Jerusalém, e talvez o sentimento deles era como daqueles judeus que voltaram para Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo. A gente ficou que nem bobo. Nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, de louvores, de cânticos, cantando, celebrando a Deus. E, sabe, a gente entende a alegria de uma pessoa quando a gente se compadece, quando a gente tem empatia, quando a gente passa pelo que ela passou. Sabe o que é você ficar 60, 70 dias num hospital internado, e ficar numa UTI, e ficar entubado, e ficar ali sozinho nas madrugadas, às vezes num quarto cheio de pessoas, num quarto sozinho, e você está ali durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, e você está naquela situação de dor, mas de repente você tem alta daquele lugar, e você sai e respira o ar da rua que todos nós respiramos, e às vezes não somos gratos a Deus, mas aquela pessoa sai daquela situação que ela estava. Que alegria poder chegar na calçada e ver o trânsito, a multidão de pessoas passando, e os carros nas ruas da cidade. Então a nossa boca se encheu de riso, se encheu de louvores a Deus, os nossos lábios se encheu de júbilo ao Senhor. Quando a gente entende, se você virar as páginas aí da tua Bíblia, olha só o sentimento que havia no coração deles. Salmo 137,
Quando eles estavam lá na Babilônia, olha só o que eles falam. Eles dizem assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Às margens dos rios da Babilônia, nós sentávamos ali e nós chorávamos e chorávamos, nos lembrando de quando nós íamos na casa de Deus, nos lembrando dos nossos irmãos, das nossas famílias, nos lembrando do nosso pai, da nossa mãe que foram mortos, nos lembrando de tudo aquilo que acontecia conosco, e nós sentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião, e nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoar-nos algum dos cânticos de Sião. Mas como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém como a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai, arrasaia até os fundamentos. Sabe quando Jerusalém estava sendo destruída, e as nossas casas sendo queimadas, e os muros da cidade colocados pelo chão, eles diziam: arrasai, arrasai a cidade inteira, matem todos esses judeus, arrasai até os fundamentos. E filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Olha só o sentimento que eles estão no coração, de ter perdido tudo, ter perdido todas as coisas, mas de repente Deus restaura a sorte, e nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e o júbilo encheu os nossos lábios, e nós voltamos a Sião com cânticos de alegria e de gozo em nosso coração. Meu querido, quando você passa pela tragédia e Deus restaura a sua sorte, você fica incontrolavelmente feliz. É por isso que quando Jesus curava uma pessoa, a pessoa saía gritando, e saía pulando, e saía louvando ao Senhor. Como é que Deus faz milagres desta maneira em nossa vida, e nós não nos comovemos, e nós não nos movemos, e nós não estamos alegres? Como a Bíblia fala de Sara. Você se lembra de Sara, esposa de Abraão? Para a mulher naquela época, a maior alegria era ter um filho. E Sara queria ter filhos. Era o sonho de toda mulher. Queria ter um filho. É duro não ter descendentes. Eu me lembro quando meus filhos eram crianças, e nós estávamos nos Estados Unidos, e eu ia para uma igreja. Nós estávamos no centro dos Estados Unidos, eu ia para uma igreja, queria viajar umas 10, 11 horas de carro ao norte, e eu olhei no mapa, e eu falei: bom, nós vamos dormir na metade do caminho. E eu coloquei sem falar nada para eles, eu coloquei lá no meu itinerário: nós vamos dormir em Springfield, em Illinois, na cidade de Springfield. E nós chegamos lá, fomos para um hotelzinho, aqueles que separam o carro na porta na porta do quarto, e ficamos lá naquela noite. E no dia seguinte nós levantamos, eu não falei nada, porque eu ia fazer um passeio, que não era um passeio que criança gosta muito, mas aí eles não tinham escapatória, porque nós já estávamos lá. E eu falei para minha esposa: nós vamos fazer um passeio aqui na cidade antes de nós continuarmos a viagem. E eu havia colocado ali porque aquela era a cidade de Abraham Lincoln, e ali na cidade de Springfield foi o único lugar que Abraham Lincoln construiu uma casa. Ele morou 17 anos naquela casa, está lá intacta a casa. Na verdade é 1 quilômetro quadrado mais ou menos que você entra naquele lugar, e as ruas são de 1700 e pouco, o calçamento, as casas, e a casa dele lá está com os mesmos móveis, e ele saiu dali para ser presidente dos Estados Unidos. E nós entramos dentro da casa dele, e então nós fomos no túmulo dele depois, lá na cidade
cidade, e lá no túmulo ele teve 4 filhos. 3 filhos morreram na infância, estão enterrados lá junto com ele, com a sua esposa, e nós visitamos aquele lugar, e o guia explicou a história, e falou, ele teve apenas um filho que viveu, o filho dele morreu acho que em 1974, 1970 e pouco, morreu com quase 100 anos de idade, não se casou, não teve filhos, de maneira que Abraham Lincoln não tem nenhum descendente. A gente quer ter descendentes. As mulheres queriam ter filhos. Sara, quantas vezes ela teve que ter chorado e orado ao Deus do seu marido, ao Deus de Abraão: Senhor, faça um milagre na minha vida, me dê um filho. Mas os anos foram se passando, e 15 anos, 20 anos, e ela foi ficando velha, e não tinha filho, não ficava grávida, era estéril. E quantas vezes ela orou e chorou, sozinha, sem falar para ninguém. Quantas vezes talvez na sua tenda ela chorou e falou: Senhor, era o maior desejo da minha vida, era ter um filho do meu marido e dar uma descendência para ele. Mas um dia ela já estava velha, ela já estava com 89 anos de idade, o seu marido com 99 anos de idade. E um dia ao meio-dia, 3 homens estavam vindo de longe. Abraão viu, e Abraão, hospitaleiro, falou: olha, fiquem aqui hoje na minha casa. Sara, vai lá, prepara alguma coisa para esses homens comerem. E Sara foi preparar uma comida para eles, e eles ficaram ali conversando com Abraão. Eles eram aparência de homem, mas na verdade era Jesus. Um dos homens que estava ali era Jesus, e 2 anjos que estavam numa forma humana. E Jesus mais tarde ele falou: Abraão me viu, e ficou feliz. Jesus falou que Abraão o havia visto, e eles falaram: mas você não tem nem 50 anos e diz que você viu Abraão? E ele falou: eu sou o que sou. Ele falou: eu sou o Deus, eu sou. E Jesus falou com Abraão, e ali estavam os 2 anjos, e o Senhor perguntou para ele: onde está Sara, a tua esposa? E ele falou: ela está na tenda. E Sara na tenda, a velhinha, 89 anos, com o vidinho atento. Mulher não é curiosa. E o homem falou para Abraão: Abraão, daqui 1 ano eu vou vir a você, e a Sara, tua esposa, vai estar com um bebê no colo. E Sara ouviu e deu risada. Como que vai acontecer isso? Eu nem durmo mais com meu marido. Vou ter prazer de novo. E riu. E o Senhor falou para Abraão: por que Sara está rindo? Sara apontou a cabecinha ali: não estou rindo não. Está rindo sim. Daqui a 1 ano eu vou vir, e você vai carregar um filho no colo. Eles foram embora, e Sara ficou grávida. E quando nasceu a criança, eles colocaram o nome de Riso, Isaac, que significa riso. Que ela falou que todo aquele que ouvir vai rir comigo. Como que pode uma mulher de 90 anos carregar um bebê? Mas Deus é especialista em transformar tristezas em alegrias, em enxugar lágrimas e colocar riso nos nossos lábios, e encher os nossos lábios de júbilo. Então a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo. E então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É verdade, é verdade. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. É por isso que nós estamos alegres. Ele diz isto. Interessante, queridos, que aqui, vira para o teu irmão, belisca o teu irmão e fala assim: querido, eu devo estar sonhando. Dá uma escadinha dele aí, só de leve, vai. É interessante que neste salmo aqui, nos versículos 1 e 2, os verbos estão no tempo passado. No versículo 3, é a única vez nesse salmo que nós encontramos um verbo no tempo presente. Nos versículos 4 ao 6, o verbo está no tempo futuro. Olha só no versículo 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Ele não fala: por isso nós estávamos alegres. Ele falou: o que Deus fez no passado em nossa vida, e que nos deixou alegres no passado,
nos deixa alegres hoje novamente. O Senhor tem feito grandes coisas na minha vida, é por isso que eu estou alegre, Ele está dizendo. É por isso que eu estou como quem sonha. É por isso que eu estou como quem sonha. Sabe por quê? Porque nesse salmo fala do passado, do presente e do futuro. Porque o nosso passado, o que Deus fez no nosso passado, me faz eu ser alegre no presente pelo que Deus fez, mas também porque eu tenho a certeza do que Ele vai fazer em minha vida no passado. A partir do versículo 4, os verbos estão no futuro. O que Deus vai fazer no futuro em minha vida, a esperança para o nosso futuro, meu amado, é isto que Ele está dizendo. Porque você pode estar triste hoje, estar pensando: eu nunca mais vou ser feliz de novo. Pastor, eu era feliz e não sabia. Eu não imaginava como eu era feliz na minha vida, mas nunca mais eu vou ser como eu era. Mas Deus está dizendo para você que o que Ele tem preparado para a sua vida é maior do que o que você experimentou no passado, meu amado. Eu creio nisso daí com todo o meu coração. Eu creio nisso. Versículos 4, 5 e 6, ele nos fala 3 coisas que nós podemos fazer enquanto nós esperamos, enquanto nós estamos no tempo do choro. Porque às vezes na nossa vida, nós temos perda em nossa vida, queridos. Nós vivemos aqui nesta terra, não tem jeito. Eu creio na saúde, eu creio na prosperidade, eu creio na bênção de Deus, eu sou abençoado. Se eu vou para a direita, eu sou abençoado. Se eu vou para a esquerda, eu sou abençoado. Eu sou abençoado ao entrar, eu sou abençoado ao sair. Eu sou abençoado por Deus, a bênção está sobre a minha vida. Mas nós vivemos numa terra em que você às vezes chora por coisas que acontecem na vida. Acontecem coisas que te deixam triste. Acontecem acidentes, acontecem perdas, acontecem de você ir no hospital e ver crianças doentes, crianças morrendo e seres humanos morrendo doentes, e você chora. Quantas vezes, um dia desse eu fui no hospital e eu saí ali na Avenida Doutor Arnaldo, e na calçada eu estava indo procurar um táxi para vir para a igreja, e chorando em ver pessoas doentes. Às vezes eu vou no hospital e às vezes pessoas que já me conheciam: pastor, vem aqui orar por mim. Às vezes eu vou orar num quarto e acabo orando em 3, 4 quartos, e você vê a dor das pessoas, e você vê o sofrimento, e você vê que você não vive num mundo perfeito, você vive num mundo de perdas, num mundo em que o pai e a mãe perdem o seu bebê, num mundo em que se morre crianças, num mundo que tem guerras, num mundo que as pessoas perdem a casa, num mundo de separações, num mundo de lágrimas. Muitas vezes nós choramos, sim, querido, muitas vezes nós choramos em nossa vida, e às vezes a gente perde aquilo que nós já tivemos também. Às vezes a gente já teve algo e era tão maravilhoso naquela época, e o Senhor me abençoava, e hoje as coisas já não são como eram. Então Ele fala o seguinte: Ele nos ensina que nós devemos orar para receber de volta alguma coisa que nós perdemos em nossa vida e que nós precisamos que seja recuperado. Ele fala: Senhor, restaura a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Restaura a nossa sorte. Faça de novo em nossa vida. Senhor, eu era feliz, faça de novo em minha vida. Eu tinha paixão pelo Senhor, faça de novo em minha vida. Eu era cheio com o Espírito Santo, faça de novo em minha vida. Eu me lembro quando eu ia com o povo para a tua casa, Senhor, faça de novo em minha vida. Esquenta o meu coração de novo. Senhor, abraça o meu coração com o teu chamado de novo. Senhor, cura a minha vida de novo. Senhor, traga a alegria de volta. Senhor, cura, Senhor, a minha casa de novo. Senhor, cura o meu coração, Senhor. Senhor, eu já não sou como eu era. Hoje tem marcas na minha vida, hoje eu tenho mágoas no meu coração. Senhor, restaura a minha vida, Senhor, limpa o meu coração, tira estas coisas do meu coração, Senhor. Eu quero ter um coração como eu tinha, eu quero ser uma pessoa simples como eu era diante de Ti. Senhor, restaura a minha sorte como as correntes de águas no Neguebe. Ele usa 2 figuras aqui. Eu falei para o culto de manhã: coloquem lá no Google e olhem lá, coloquem lá
torrentes no Neguebe. E aí no grupo nosso de líderes de célula, alguém colocou lá a imagem lá. O que acontece? Neguebe é um deserto no sul de Israel, próximo ao Mar Morto. Não é um deserto como o Saara, de areia, é um deserto de pedras, de terra, chão duro, chão batido. Você pisa lá, é chão de pedra, duro, não tem árvore, não tem grama, não tem nada. Mas no inverno e na primavera chove nas montanhas, e as águas se represam lá nas montanhas, em valas e buracos, e de repente elas começam a descer no meio do deserto. E tem vídeos na internet que as pessoas estão lá paradas e começa a vir de longe aquela corrente de águas, correndo, e de repente é uma avalanche de água, é um rio no meio do deserto que passa e que se forma rios imensos, aquela água que traz vida àquele lugar. De repente, em alguns dias, como que da noite para o dia, a grama começa a nascer e as flores começam a brotar. Isto acontece lá no deserto do Neguebe. A vida volta a vir novamente, a alegria na terra. Coloca lá e você vai ver o que acontece. E ele está dizendo: Senhor, restaura, Senhor, a minha vida como as torrentes do Neguebe fazem com uma terra seca, uma terra que está morta. De repente aquela água abundante que vem e traz vida, e você coloca lá no Google e você vai ver as flores amarelas e o verde nos campos e os pássaros voando. Deus quer fazer isso na sua vida. Talvez você está num deserto, talvez você teve grandes perdas, talvez você tenha dormido e acordado chorando, e como Davi, ele falou: Senhor, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Mas Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que Ele faz além do que nós imaginamos. Deus é um Deus que faz a gente achar que a gente está sonhando. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eu fiquei como quem sonha. Então a minha boca se encheu de riso e os meus lábios de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito pelo Edson, os meus primos, os meus parentes, os meus tios, os meus irmãos, os meus vizinhos, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É verdade, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Mas Senhor, nós precisamos de uma nova dose. Senhor, restaura a nossa sorte novamente, como as torrentes do Neguebe. Traga vida de novo, Senhor, traga mais vida para nós, traga de volta as coisas que nós perdemos, aquilo que o diabo roubou, o tempo que o diabo roubou. Senhor, faça algo maior ainda em nossa vida, restaura a nossa sorte. Segunda figura que ele usa aqui é do semeador, que sai semeando com lágrimas, mas que vai voltar com júbilo. Você precisa crer que as lágrimas que você derrama hoje, um dia vai se transformar em riso na tua boca. Você precisa crer. A Bíblia diz, no Salmo 56, versículo 8, diz assim: contaste os meus passos quando eu sofri perseguições. O Senhor contou os meus passos quando eu sofri perseguições. O Senhor recolheu as minhas lágrimas no teu odre, na tua bolsa. Odre era aquela bolsa onde punha o vinho, feito de peles de animais. O Senhor, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no seu livro? As minhas lágrimas não estão escritas no teu livro, Senhor? A Bíblia diz que Deus tem um livro com as nossas lágrimas escritas lá no céu. E Ele está dizendo que aquele que sai e chora enquanto semeia, vai no futuro colher com júbilo, com alegria.
O problema é que às vezes nós não entendemos que algumas vezes na vida o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. E às vezes a gente está chorando hoje, a gente não imagina que o tempo vai chegar. O tempo vai chegar na tua vida, meu amado. O tempo vai chegar na tua vida que você vai ficar como quem sonha. Se hoje você está semeando com lágrimas, o Senhor promete a você que você vai colher com júbilo no futuro. Creia no Senhor, creia nas suas promessas, creia nos seus profetas, e você vai prosperar, meu amado. A palavra de Deus não passa jamais. Pode passar os céus e a terra, mas não vai se passar um Y, um J, um I da palavra do Senhor. Se Deus falou, Ele vai fazer. Você vai passar pelo vale, como Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice, o meu coração transborda. Quando você está passando pelo vale da sombra da morte, algumas vezes você acha que você está sozinho, mas Davi, ele falou: não, o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é o nosso refúgio naquela hora lá. E você está semeando lágrimas hoje, mas o Senhor está dizendo que no futuro você vai colher júbilo na sua vida. Eu sempre falo o Salmo 30, que eu gosto muito, eu gosto de toda a Bíblia, mas sempre falo o Salmo 30: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pelo amanhecer. Promessa de Deus. Hoje você chora, mas amanhã você vai sorrir. E a gente às vezes não imagina. Há uns 4, 5 anos atrás, eu acho, não me lembro quando começou o Shine, e a minha esposa falou para eu pregar no Shine. Bom, eu vou pregar para mulheres, eu vou falar de alguma mulher da Bíblia. Eu estava lendo a Bíblia, e lendo o livro de Ruth, e me chamou mais atenção do que Ruth me chamou a atenção, Noemi me chamou a atenção, que é a sogra de Ruth. E eu peguei e comecei a ler sobre Noemi, preguei sobre Noemi lá para as mulheres. E eu me lembro que a Kelly Subirá, que estava aqui a semana, a esposa do Luciano, estava ali também, lá no galpão. E depois que eu preguei lá, eu preguei na igreja sobre a vida de Noemi, porque me impactou a vida daquela mulher lá. Porque ela saiu num tempo de fome da cidade de Belém, da pequena vila de Belém, com seu marido Elimeleque, e os seus 2 filhos cheios de sonhos, né? Feliz da vida, e foram para a terra de Moabe, porque Israel, havia fome em Israel. Só que quando chegou lá em Moabe, as coisas não aconteceram como eles estavam planejando, e o marido de Noemi morreu, Elimeleque morreu, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, morreram também. E Noemi ficou sozinha naquela terra, ela e as suas 2 noras, e uma delas ficou lá, e Ruth falou para ela: não, onde você for eu vou, meu Deus é o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, a tua terra vai ser a minha terra. E Ruth foi com Noemi, e quando Noemi voltou para a cidade de Belém, os seus vizinhos olharam para ela, e depois de tantos anos de dor e sofrimento, ela estava diferente, ela estava envelhecida. Olha, esta mulher parece Noemi. Será que é Noemi mesmo? E ela falou: olha, não me chame mais de Noemi, porque Noemi é um nome agradável, é um nome adorável, é um nome abençoado. Me chamem de Mara, que significa amarga, porque o Deus Todo-Poderoso me trouxe amargura. Eu saí aqui desta terra com meu coração cheio de sonhos, e saí com os meus filhos e meu marido, e deixei 3 túmulos lá na terra de Moabe. O primeiro capítulo do livro de Ruth, 4 capítulos, o primeiro capítulo, ele termina com 3 túmulos naquela terra. Mas no coração de Noemi, olha, me chame de amarga, porque eu vou viver assim para sempre.
Mas Deus, Ele é especialista em nos surpreender, como vem as torrentes do Negueb que surpreende a todos. De repente aquelas águas que vêm aparentemente do nada, e que vão regar a terra e produzir o verde e o fruto de novo, e trazer vida para este lugar. De repente o Senhor muda a nossa sorte num instante. Assim como Ciro escreveu aquele decreto naquele dia normal, que todos acordaram normal, todos acharam que era mais um dia na sua vida, mas aquele dia o profeta Isaías já havia falado 200 anos antes: o meu servo Ciro vai libertar vocês. 200 anos antes de Ciro nascer, Neemias já havia prometido que Ciro iria escrever um decreto e libertar a Israel. 200 anos antes, Isaías, ele falou assim: e assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com cânticos e júbilo, e cânticos de alegria, e o júbilo vai encher o seu coração. Isaías já havia visto isto. Mas quando a gente está passando pela luta, a gente pensa: bom, a minha vida vai terminar em amargura. E não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, de amarga, de amargura, que é o que tem no meu coração. Mas eu falei para as irmãs que o livro começa com túmulos, mas termina, os últimos versículos do livro termina com Noemi carregando um bebê no colo da sua nora Ruth, que casa com Boaz e tem um bebê, e ela segura aquele bebê, e as vizinhas falam: o Senhor abençoa Noemi, ele deu novamente um filho nos seus braços. Ela termina o livro não como Mara, mas o livro termina com o nome que o Senhor deu para ela, que é o nome de Noemi. E eles dão nome na criança esse menino vai se chamar Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. E ela nem imaginava, e Ruth foi a bisavó de Davi, do homem segundo o coração de Deus. Porque Deus tira o choro e coloca o júbilo. Deus tira a amargura e coloca a alegria. Deus tira a tristeza e enxuga as lágrimas, e coloca um cântico novo em nosso coração, e nos firma os pés sobre a rocha, e coloca um cântico novo para nós louvarmos ao Senhor. E então se dizia entre as nações: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. É verdade, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. É por isso que nós estamos alegres. Deus é especialista. O último versículo amplia este pensamento, que diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus frutos. Porque às vezes é mais do que semear. Às vezes é trabalhar, às vezes é perseverar, às vezes é andar e semear, às vezes é andar, semear e andar e semear. E enquanto a gente chora, a gente anda e a gente semeia, e a gente persevera, e a gente crê no milagre, e a gente crê que a gente vai voltar com os frutos ainda. Eu estou com as mãos doloridas de tirar pedras deste lugar, de tirar pedras da Jerusalém que foi destruída. As minhas mãos estão cheias de sangue, de tirar as pedras de um lugar que está em ruínas. Mas um dia nós vamos chorar, mas não de tristeza, e sim de alegria, com aquilo que Deus vai fazer em nossa vida no futuro. Porque Ele é um Deus de promessas, meu amado. Ele promete que Ele vai estar conosco e vai nos abençoar. E eu creio nisto. Jesus, Ele semeou com lágrimas, e Ele foi para a cruz, e Ele morreu, e Ele ressuscitou. Ele semeou com lágrimas, e por causa dessa sua semeadura com lágrimas, eu e você hoje estamos aqui. E Jesus se alegra porque nós estamos aqui. E se fosse preciso, Ele passaria tudo de novo para nos salvar, para nos dar a chance de vivermos uma vida de felicidade, que é isso que Deus quer para mim e para você, meu amado. Igreja é um lugar de cura, igreja é um lugar de restauração. Talvez você
não tem esperança, igreja é lugar de esperança. Igreja é um lugar de misericórdia. Igreja é um lugar de abraçar pessoas. Muitas vezes a gente transforma a igreja num lugar de fariseus, de gente que só julga. Mas igreja é lugar de misericórdia. Igreja é um lugar de abraçar aquele que cai e falar para ele: olha, há esperança para o teu futuro. Deus vai restaurar a tua sorte. Deus é um Deus de novas oportunidades. Os milagres que vão acontecer na tua vida no amanhã vão ser maiores do que você já experimentou em sua vida. Meu querido, não desista não, porque Deus não desistiu de você, Deus não desiste de você jamais. Você pode errar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, e se 10 vezes você for ao Senhor e pedir ajuda, o Senhor vai perdoar você e vai ajudar você, porque Ele é um Deus de misericórdia. Os homens podem achar que você não tem mais jeito, mas Deus sempre vai dizer para você: tem jeito, tem jeito. Eu sei os planos que eu tenho para você. Jeremias falou isto para Israel nesta época, quando eles iam para o cativeiro. O que vai ser de nós agora? O que vai acontecer conosco agora? E Deus falou através de Jeremias nesse contexto. É tão importante nós sabermos o contexto que as palavras são faladas, porque nós valorizamos mais. Nesse contexto de cativeiro, de ir embora, Deus fala para Israel através do profeta: eu sei os planos que eu tenho a teu respeito, diz o Senhor, planos de paz, para vos dar um futuro cheio de esperança. Esse é o plano que eu tenho para você. Vocês caíram, vocês vão ser escravos, vocês vão chorar no caminho, mas os planos que eu tenho para vocês é para vos dar um bom futuro. Um bom futuro. A Proclamai tem abençoado milhares de pessoas pelo Brasil. Se você também é abençoado por este programa e quer que outras pessoas sejam, contribua. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para os 4 cantos do nosso país. Seja um parceiro.